Que bom ver você aqui, e isso demonstra uma característica que eu admiro muito nas pessoas. Você tem atitude em buscar uma versão melhor. E essa versão a gente não vai buscar externamente, ela já está aí dentro. A gente só precisa desbloquear algumas caixinhas por meio do aumento da sua consciência. E quando a gente está mais consciente no que nós fazemos, consequentemente, a nossa comunicação ela também se torna mais efetiva, pois a gente consegue alcançar o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa missão ao estilo sniper, mais certeiro, gerando valor para o outro lado. Bom, e em termos de gerar valor, você já deve ter observado até agora no livro que isso é uma etapa fundamental para realmente você mudar, e melhor, moldar o seu futuro, sendo protagonista da sua própria história, sem depender de outros, escolhendo o que vai ser o seu amanhã. E essa é a minha preocupação, essa é a minha missão em vida. Faz parte do meu propósito transformá-lo e transformá-la em algo realmente surpreendente, incomparável e inesquecível. E dentro dessa jornada, a matriz PC-Dogs, que você deve estar acompanhando no livro até agora, explicando o passo a passo, é uma matriz fundamental para o seu aumento de consciência, para saber o que o outro lado quer. E o que o outro lado quer é o que importa, inclusive nesse momento, pois se você não conseguir ter um momento de geração de valor para quem é o seu público-alvo, dificilmente ele ou ela lhe considerarão autoridade moral aí dentro da sua especialidade. Ou seja, o jogo hoje em dia é completamente diferente. Eu me dou, e lá uma parte acaba reconhecendo isso e acaba nos retribuindo por meio de uma certa reciprocidade. Só que por vezes, essas pessoas, para virar a chave, ou a ignição, ou de fato decidirem por você, elas precisam de um empurrão, de um impulsionamento. E a isto se dá o nome de gatilho mental. Bom, como o próprio termo já sugere, gatilho mental é algo que você dispara na mente do outro lado para que o seu público tome uma decisão assertiva. E essa tem que ser pela escolha por você, pelo seu negócio, independente se você seja ou se você venda um produto, um serviço, ou mesmo queira vender a sua imagem para uma nova oportunidade, como por exemplo, uma vaga tão desejada em que você está negociando ou querendo se tornar relevante perante headhunters, recrutadores, RHs, empresários no geral. Portanto, essa Masterclass ela tem como alvo, de forma muito objetiva, trazer alguns exemplos de gatilhos mentais, não alguns, mas vários, posso dizer assim, para que você comece a repensar aí dentro da sua jornada como utilizar esta técnica para fazer com que o outro lado saiba que precisa de você, só que não deixa para amanhã ou na segunda-feira eu entro em contato com você, ou então eu vou dar uma boa pensada e essa decisão nunca chega. Talvez isso, inclusive, já tenha acontecido na sua jornada por diversas vezes, em que o outro lado falou que ia lhe retornar e até hoje, bom, a gente está chupando o dedo e esperando que o outro lado de fato feche conosco. Bom, a gente precisa dar uma virada com relação a isso e os gatilhos mentais irão lhe ajudar dentro dessa identificação de como você traz o seu cliente a um nível de evolução e adquira a sua solução para começar uma jornada de sucesso e ganha-ganha entre os dois lados, comprador e vendedor. Porque mesmo que você não tenha atualmente uma solução a vender no mercado, como por exemplo um curso online, uma mentoria ou mesmo a sua palestra, a todo momento você se vende. Só que o mercado muitas vezes não quis lhe ensinar dessa maneira, muito mesmo lá no passado a sua graduação ou mesmo quem lhe empregava. As pessoas, no geral, não querem que você seja mais evoluída que elas em diversos aspectos profissionais. Elas não querem que você se perceba como uma marca pessoal. Elas não querem, inclusive, que você seja alguém que seja realizado. Por que isso? Por causa que as pessoas
geralmente à sua volta, que são as que podem ter inveja, pois ninguém sente inveja de quem já morreu ou de quem está longe. Bom, essas pessoas muito próximas a você no corredor da empresa, no banco da faculdade, amigos antigos, pessoas até do seu grupo de network, elas não entendem como saíram do mesmo ambiente de formação que o seu, mas você evoluiu e elas ficaram aqui estagnadas. Isso dá a elas uma sensação gigantesca de que falharam, ou de que era possível, mas não conseguiram, mas você foi em frente. Bom, se antes todos estávamos na mesma seleção natural, vamos remeter a Darwin aqui, bom, como que aquela pessoa cresceu na vida e eu fiquei completamente parada? A isso se dá um nome de inveja, que é o sentimento que mais desperta no outro lado por não apoiar você e, consequentemente, fazer de tudo para que você também não dê o próximo passo. A esse tipo de pessoa, a gente, claro, se afasta cada vez mais, mas quanto mais você vai subindo em direção ao topo da sua montanha, inclusive a logomarca da marca Dal Bosco, você percebe que é uma montanha, bom, aí aquele ápice, meu amigo, minha amiga, não é para todo mundo. O ar lá é mais rarefeito, pouca gente alcança e muita gente quer, mas poucos querem pagar o suor. E poucos querem se submeter à pressão que o seu ecossistema, seu relacionamento com inúmeras pessoas e perfis diferentes de stakeholders vai lhe colocar em cima como pressão. Mas se você está aqui, você realmente quer quebrar este elo que talvez não é tão assim como um impulsionador de sucesso. Muitas vezes é mais uma algema do que de fato uma ponte para o seu sucesso. Ou seja, você tomou a decisão de entender como pode usar gatilhos, como você pode aumentar a sua própria consciência para gerar valor ao outro lado e romper mercados. Essa é uma jornada nessa Masterclass com mais uma dica de como você pode se tornar inesquecível. E para isso, gatilhos mentais são fundamentais para a gente, frente àquele problema que o meu cliente tem e que muitas vezes ele não resolveu, e ele só não resolveu, apesar de ele ter um grande desejo de solucionar aquele desafio, mas ele só não resolveu, pois ele tem algum tipo de bloqueio. E esse bloqueio pode ser de inúmeras formas. Pode ser que ele afirma que não tem tempo para implementar o que você dá como sugestão. Pode ser que ele diz que não tem dinheiro também para usar neste momento dentro dessa jornada, entre várias outras desculpas que talvez você já escutou ou escutará daqui para frente na sua progressão de marca pessoal. E principalmente se você empreender e ter negócios próprios, como ser um mentor ou uma mentora, ou mesmo um palestrante profissional. Bom, essas desculpas que o outro lado dá para não escolher e não caminhar na jornada junto a você, nós damos o nome de objeções. As pessoas são cheias delas, ou seja, a todo momento elas acabam justificando o porquê não dar o próximo passo. Mas, na verdade, o não caminhar em frente é mais um significado de que elas têm medo do futuro. Elas têm medo das verdades que lá encontrarão. Elas têm medo, na verdade, do que elas podem encontrar e de fato descobrir. Elas têm medo de saber para o que vieram e o suor e o trabalho e a necessidade de energia que terão que colocar para alcançar aquilo que tanto falam para os outros queriam, mas pouco fazem para que aconteça. Agora, se deixarmos dentro dessa jornada que nós temos com o cliente, que ele fique apenas com objeções, a nossa venda não acontece. A sua marca pessoal acaba não marcando, muito menos se tornando impactante e memorável. Consequentemente, para romper essas objeções, são muros que o outro lado coloca à sua frente, você precisa fazer o seguinte: construir gatilhos mentais para cada tipo de problema que vá diretamente no alvo, como um atirador sniper para romper aquele muro e você conseguir adentrar com a sua solução e, posteriormente, com o seu produto, a sua oferta no mercado.
E aqui eu vou lhe ensinar uma série de gatilhos mentais que você pode usar, inclusive, aí dentro da sua estratégia. O primeiro gatilho que eu trago aqui é o gatilho mental da escassez. Bom, e você já deve ter sofrido vários ataques, vamos dizer assim, por marcas utilizando isso. Só que talvez você ainda não usa dentro da sua própria jornada. Vou lhe dar um exemplo. Por vezes, você remete a proposta ou mesmo um currículo ao outro lado e eles não entendem que você, na verdade, não tem um tempo do mundo para ficar esperando eles. Se você deixar o outro lado para tomar a decisão quando bem entenda e que você estará sempre disponível, o outro lado também entenderá isso, que ele pode fechar com você quando bem entender. E muitas vezes sair dinheiro da conta dele ou dela para colocar na sua pode ser uma ação que pode ficar para segunda-feira. E segunda-feira, meu amigo e minha amiga, bom, aí a pessoa, final de semana, colocou outras prioridades, escutou o cônjuge, o companheiro, a companheira, o papagaio, seja lá o que for, e o outro lado acaba não tomando uma atitude que seria muito benéfica a ele ou ela, mas que acabou novamente colocando prioridades que não geralmente vão elevar eles a um outro patamar profissional, mas acabam deixando de caminhar dentro dessa jornada novamente com você. Ou seja, mais uma vaga perdida, mais um contrato também perdido, e você acaba tendo um esforço energético de tempo e de dinheiro em reuniões, em ofertas, mas nada fechando. O gatilho mental da escassez, ele dá uma sensação ao contrário. Ou seja, que você não tem o tempo do mundo para esperar o outro lado. Ou melhor, que é tão restrito o acesso muitas vezes a você, que quando elas tiverem um contato, elas precisam valorizar. Vou lhe dar um exemplo. Há muitos mentores e mentoras que eu acabo formando dentro dessa jornada e que acabam acreditando que por mais tempo que elas ficarem em uma reunião pré-venda com o cliente, elas têm mais chance de fechamento. E aí dão lá 1 hora e meia, 2 horas em uma reunião com o outro lado, pois acreditam que em 40 minutos elas teriam poder de convencimento X, mas agora, em 1 hora e meia, o poder de convencimento se transforma em 2x. Bom, geralmente isso não funciona bem assim. E pelo contrário, muitas vezes isso é um tiro no pé. Pois se o outro lado ele vê que você tem tanto tempo assim para jogar fora ou para dar atenção, sem mesmo ela ou ele pagarem algo a você, bom, por que o outro lado vai lhe valorizar da maneira talvez como você acredita que mereceria? Gatilho mental da escassez, você precisa se entender, se ver dentro da sua marca pessoal e trazer ao mercado, por meio do seu marketing pessoal, de que você não é tão acessível assim, ou melhor, que você não tem tanto tempo assim para dar o outro lado se o outro lado não quer realmente se esforçar para ter atitude em criar um novo desenvolvimento utilizando você como solução. O gatilho mental da escassez, inclusive, acontece aqui no Vale do Silício, onde eu estou agora morando em Cupertino. Aqui, ó, atrás dessas árvores, inclusive, fica o famoso Apple Park, Ring Building, aquela famosa construção inaugurada em 2011 e que comporta, vamos dizer assim, milhares de colaboradores dessa marca que tanto inspira profissionais nos últimos 20 anos. Bom, o que tem a ver a Apple com o que eu estou falando aqui nessa Masterclass de gatilhos mentais? Bom, essa semana eu estive no lançamento, aqui na semana de lançamento do Apple Vision Pro, aquele óculos aí que tem causado opiniões distintas nas redes sociais. Algumas pessoas falando a respeito da alienação e outras acreditando que aquilo vai poder ser um negócio realmente favorável às suas próprias marcas. Mas onde eu quero chegar? Se você quisesse testar o Apple Vision Pro, que custa quase $4.000 aqui no lançamento no Vale do Silício, nessa semana de lançamento, não bastava você chegar na loja modelo, no Visitor Center, no Apple Park ou em qualquer loja aqui no Vale do Silício
em qualquer cidadezinha, não apenas em Cupertino, mas em Mountain View, em San José, em Los Altos, Los Gatos, vamos lá, Palo Alto. Bom, não adianta bater lá e falar, eu quero testar esse tipo de produto. Aí você vai ter que ser verificado se o seu nome estava na lista. Ou seja, isso completamente esgotou nos últimos dias e dificilmente você consegue um horário para fazer o teste. E aí depois, inclusive, aumentar a chance deles lhe venderem aquele produto. Quando você fecha um pouco mais o gargalo, bom, eu saí de lá com a sensação ainda maior de, nossa, eu quero testar isso. Agora que não é tão fácil assim, talvez o desejo até por aquele produto ficou ainda maior. E por vezes você acredita que estar em todo evento de networking é que vai lhe dar a maior visibilidade para fazer um negócio ou aumentar a sua chance para ser contratado ou contratada. Se você estiver a todo momento, disponível para tomar aquele café ou ter um almoço ou um jantar com qualquer um que lhe manda lá um convite pelo Instagram ou um inbox no LinkedIn, é porque aí sim você vai fazer negócio e a sua vida vai mudar. Bom, a verdade é que o padrão de mercado é bem diferente e talvez não lhe contaram. O padrão hoje em dia de sucesso de pessoas que possuem marcas pessoais fortes e que eu formo nos últimos anos no Brasil e no exterior, bom, tem uma atitude e assim as ensino bem diferente disso de estar a todo momento disponível, seja para quem for. Se você não for alguém raro, e raro eu digo não em termos de visibilidade por meio das suas redes sociais, que o seu ponto de contato tem que estar frequente para entrar na mente do outro lado e ele lhe ver como solução. Mas aqui eu digo raro em termos da disponibilidade para qualquer um que quer lhe contactar, lhe sugar muitas vezes seu tempo, sua energia e de nada o outro lado possa lhe retornar. Ah, Dom Bosco, mas aí eu não estou sendo humilde. Bom, aí a gente entra em uma outra discussão aqui. Aqui não se trata de humildade, mas se trata de autovalorização. Se trata de respeito e paixão por si mesmo. E essa tríade, na verdade, é o começo de qualquer marca pessoal de sucesso. Qualquer marca pessoal que de fato sabe o que está fazendo, entende o seu valor e, consequentemente, dá a sua energia, seu tempo e o seu dinheiro para quem merece dentro dessa jornada. Gatilho mental da escassez, consequentemente, tem um poder enorme dentro aí da sua trajetória, dentro da sua construção da própria matriz PC-Dogs, que você está vendo no livro neste momento. Agora me diga o seguinte, você já ouviu falar a respeito do gatilho mental da reciprocidade? Pois é. Hoje em dia, para quem quer desenvolver uma estratégia para o seu marketing pessoal online, principalmente com a presença nas redes sociais de forma massiva, para que o outro lado comece a lhe entender como solução lá para um problema, um desafio, uma dor que está passando na vida dela, na família dela ou na empresa dela, bom, aí a gente vem aqui de uma lógica que muitas vezes você acabou não percebendo. O gatilho mental da reciprocidade é quando você se doa muito para o outro lado e dispara quase que um sentimento de que existe uma dívida a retornar a você. Ou seja, o outro lado fica com uma certa culpa de que precisa também lhe devolver tudo o que você fez por ela. E quando eu insisto a respeito do posicionamento hoje em dia nas redes sociais, onde você precisa estar constantemente produzindo conteúdos, ou seja, usando de estratégias de marketing de conteúdo para sua alavancagem, bom, isso daí não é apenas para se exibir ou algo para alimentar seu ego por meio de métricas de vaidade, esperando milhares de curtidas no seu post e você estar se exibindo com relação àquilo. É muito diferente disso. Hoje o conteúdo ele tem um poder muito grande de alimentar o outro lado para que ele solucione uma dor e alcance o que estava desejando.
Ou seja, quem pode dar o encaminhamento, o ensinamento para isso é você por meio das suas redes sociais. E quando você alimenta de forma frequente, de forma consistente ao outro lado, ele começa a aprender. E depois ele começa a agir. E, consequentemente, começa também a ver resultados. Quem pode aumentar a consciência do seu público-alvo? Bom, é você. Só que se você depender de apenas ir em grupos de networking que se reúnem às vezes, ou esperar aquele jantar de networking do mês, ou então aquele almoço de negócios, ou então aquela rodada onde pessoas vão fazer o seu pitch ali em 5 minutos, ou apenas aquele shake hands onde você vai conhecer o fulano ou a fulana. Se você depender só disso, aí você está entrando em práticas que se usava na década de 80, 90 e começo dos anos 2000, mas que hoje apenas isso não se sustenta mais. E não faz ninguém vestir de fato uma camisa que se orgulhe de mostrar. Ou seja, não é isso que muda o jogo da sua própria camisa, da sua marca pessoal. Você precisa ter uma pulverização, você precisa abrir o seu funil, vamos dizer assim, para mais pessoas entrarem dentro disso, quantidade, e consequentemente as pessoas que vão caminhando até o final do seu funil de vendas, vai sobrando aqui uma maior qualidade. Se você não aumentar essa sua distribuição, a sua boca do funil, dificilmente você vai ter um volume de qualidade chegando ao final desse seu processo de construção para que o outro lado lhe identifique como solução. E produzir conteúdos não apenas falando de si, mas sim ajudando muito o outro lado a resolver a dor que ele tem neste momento, lhe darão a oportunidade de ser dosado como talvez a solução, ou seja, alguém que eles possam contar em frente para resolver aquilo. A isso dá-se o nome de gatilho mental da reciprocidade. O outro lado fica praticamente com uma culpa de que precisa lhe retornar, lhe pagar algo. E este pagamento pode vir, sim, financeiramente, ou seja, comprando a sua solução, um produto ou um serviço que você tenha. Mas também pode vir por meio de interações, de indicações, de formas que vão ajudar no médio e longo prazo a longevidade e a sustentabilidade da sua marca pessoal. Já ouviu falar no gatilho mental da urgência? Pois é, talvez você já tenha ido em alguma página para reservar um hotel ao final de semana, bom, naquela praia, lá naquela pousada que tanto você gostaria de ir, e logo ao entrar naquele website viu a seguinte mensagem: corra, restam apenas 2 quartos. E aí você liga para o seu esposo e esposa, movimenta amigos, amigas. Olha, pessoal, a gente tem que fechar agora, pois está acabando. E as pessoas também correm, porque senão você vai perder apenas os 2 quartos que restam naquela pousada em Campos do Jordão, em Gramado ou em Florianópolis. E talvez vai sobrar só outra praia para você ir, ou um hotel mais chinfrinho, caso você não tomar a decisão agora. Bom, muitas vezes isso não é uma verdade. Muitas vezes aquele website instala lá como se fosse um plugin que lhe dá essa informação para lhe causar o gatilho mental da urgência. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu não incentivo de modo algum você usar gatilhos falsos, vamos dizer assim, para tentar convencer o outro lado. Mas provavelmente você tem gatilhos aí dentro da sua estratégia comercial, da sua estratégia de posicionamento da sua marca pessoal, que você pode usar sim para trazer negócios para si ou para sua empresa. Muitas vezes você chegou inclusive a comprar aquele hotel, ou melhor, aquela estadia de sábado para domingo, achando que o hotel estaria lotado, e chegou lá. Bom, costumo dizer nas minhas palestras pelo Brasil que dava até para jogar futebol no corredor daquela pousada lá em Balneário Camboriú, porque não tinha ninguém, ou poucos hóspedes lá estavam. E aí você viu que de alguma maneira você foi enrolado. Pois é, e aí fica também aquele sentimento de que, bom, alguém lhe passou para trás. Ou era o site do hotel, ou então aquele site de compras aí, de pousadas e hotéis.
Não é isso que você precisa aplicar na sua marca, mas qual é a urgência que você pode colocar para o outro lado ver que você não está sempre disponível e esperando até a sua morte para o outro lado decidir comprar por você. Provavelmente você tem formas de ajustar a sua própria narrativa para que o outro lado lhe entenda como alguém de valor e que entenda você também como alguém que pode ter alguma solução para gerar valor para quem está comprando. Ou seja, toda compra sustentável para marcas fortes, ela visa uma relação de ganha-ganha. Não é apenas um lado comprando e este lado dizendo muito obrigado por ter comprado de mim. Bom, não é essa pegada aqui que eu ensino dentro de construções de marcas de sucesso. Toda relação comercial ela precisa ser um ganha-ganha. Os dois lados estão se ajudando. Só que, se você ficar esperando muito tempo que o outro lado pense se você é a solução, ou o Joãozinho ou a Mariquinha, bom, aí talvez chega o final do ano e você, com uma certa expectativa de que teria X% de conversão, vê que a sua realidade foi muito diferente no ano que passou. Por isso, usar gatilhos mentais de urgência para acelerar esse processo de fechamento de clientes dentro da necessidade que eles possam possuir por você, ou mesmo pela sua vaga, caso você seja um intraempreendedor, ou seja, você não está querendo lançar uma solução sua no mercado, mas sim você está querendo remeter a uma outra vaga frente a um recrutador, a um headhunter. Pense, de que maneira você pode usar na sua comunicação, ali na sua fala frente a outra pessoa, para que ela entenda de que você não tem o tempo do mundo para ficar esperando ela decidir se você será a solução naquele novo CNPJ. Você tem a capacidade de chegar lá, ou seja, criar seus gatilhos de urgência para que o outro lado também entenda que você tem o devido valor, merece respeito e, melhor ainda, merece ser cada vez mais requisitado se o outro lado não se agilizar e não contratar a sua imagem. Quando alguém aumenta a sua visibilidade nas redes sociais, será que isso é sinônimo de autoridade? Pois é, a questão é muito diferente disso, pois visibilidade não é igual a autoridade. Visibilidade hoje em dia é apenas um dos primeiros passos quando você começa a construção galgando o ápice aí da sua montanha, do seu império que você quer construir para olhar lá de cima o mercado e escolher por qual caminho descer, por qual caminho atuar, por qual caminho, inclusive, atirar. Bom, visibilidade, como eu disse, é um primeiro passo, mas vem em seguido, se você construir estratégias para tal, de respeito e admiração do seu mercado por você. Depois a gente chega num passo que é criar reputação. Mas a autoridade moral é o ápice, é o último ponto que se alcança dentro dessa jornada. É quando a qualidade vem também em quantidade. E por meio daquele bem-estar que você está lá, comandando vários eixos da sua atuação, inclusive influenciando o seu mercado, bom, isso de certa maneira acaba fazendo com que uma legião de pessoas queiram andar com você. Portanto, quanto mais você se tornar relevante, ou seja, a autoridade moral perante a mente do outro lado, você se torna top of mind, se torna o primeiro na mente para que eles escolham você. E quando as pessoas querem ou comprar de você por imediato ou lhe indicar, bom, aí o seu jogo começa a mudar. O seu jogo primeiro, em termos profissionais, mas que terão uma influência enorme dentro da sua vida pessoal, inclusive na sua qualidade de vida, inclusive nos subsídios que você pode dar à sua família para melhor se desenvolver. E a isso não tem preço. E é isso que eu me dedico nos últimos anos no Brasil e também em brasileiros que atuam no mundo inteiro. Ou seja, mudando marcas pessoais para que eles mudem também o destino da família deles. E o gatilho mental da autoridade, o mercado lhe ver como a solução,
como alguém que é um expert dentro da solução que eles buscam para resolver uma dor, um problema, um desafio. Isso faz com que a sua alavancagem profissional não tenha limites. Inclusive, você rompa a tal frase de que o céu é o limite. Muitas vezes você vai abrir mato, você vai romper barreiras que ninguém tinha transposto, pois o limite de uma marca, ela na verdade não existe. Ou seja, o seu impacto mental que você vai criando ao outro lado, ao seu público-alvo, ele é um campo completamente voraz, mas completamente aberto também para novos aventureiros e pessoas com atitude. Tomem daqui para frente decisões de construir uma estratégia que acabe lhe causando um fortalecimento. Ou seja, gatilho mental da autoridade, você construir uma marca para ser visto cada vez como tal, vai ajudar muito dentro desse processo. E não necessariamente você sendo melhor tecnicamente. E essa é uma atenção que você precisa ter aqui nessa Masterclass. Ou seja, muitas vezes as pessoas acreditam que elas começarão aí sim ter resultado quando elas terminarem o MBA, o mestrado, o doutorado, bom, e lá vai. Ou seja, adoram mais um canudo, mais um certificado, mas na verdade aquilo é apenas uma desculpa para não fazerem o que deveriam fazer no agora. Ou seja, elas possuem medo do que poderiam alcançar. Isso mesmo, as pessoas têm medo do futuro promissor e do futuro brilhante que poderia estar esperando por elas. E isso acaba causando um travamento, um bloqueio. E aí, embebidos com crenças limitantes, que por vezes vêm desde lá da infância, vira uma mistura trágica, uma mistura explosiva, e aí não tem consequência positiva dentro dessa construção de marca. Portanto, comece a sua projeção criando visibilidade, mas continue em estratégia para que gere dentro do seu mercado respeito, admiração, reputação, e aí sim você alcance a autoridade moral. Pois se você mirar no ápice desta montanha, buscando a autoridade, a sua vida lá em frente tende a se retroalimentar com melhores oportunidades, já que as pessoas gostam de comprar de quem elas se sentem seguras ou de quem elas possuem confiança. E se você tiver autoridade dentro da sua marca pessoal, você proporciona isso no outro lado para fechar com você. Você por acaso já ouviu falar em prova social? Pois é, muitas vezes você acaba comprando um café genérico que custa aqui no Vale do Silício, por exemplo, $2,50. Agora você vê um influenciador ou alguém que você admira na rede social tomando um outro café, muitas vezes com uma logomarca do Blue Coffee ou da Starbucks, ou mesmo outro café aqui que seja badalado na região, e você fica com aquela vontade de, caramba, eu também quero isso. Você se desloca, entra naquela lojinha, compra por $6,50. Ou seja, praticamente 2,5 vezes, 3 vezes o que você pagaria numa 7-Eleven. Bom, aquela outra pessoa, ela de certa maneira deu a prova dela de que aquilo é melhor, ou de que aquilo remete a algo. E onde é que eu quero chegar? É que a tal da prova social é a prova na sociedade de que você causa algum efeito, gera alguma sensação ou mesmo um resultado para determinado público-alvo. Bom, a prova social ela também pode ser utilizada dentro da sua jornada de marca pessoal, pois tem várias pessoas que certamente podem falar bem do que você faz, ao invés de apenas você a falar dos benefícios que pode gerar ao seu potencial consumidor. Eu costumo dizer nas minhas palestras pelo Brasil que prova social ela é tão forte que, inclusive, ela tem mais efeito, geralmente, do que você a fazer a lista dos seus benefícios para o seu cliente, que talvez ele nem leia ou nem veja dentro aí da sua apresentação em PDF, ou do seu Media Kit, ou da sua proposta comercial. Prova social é quando os outros dizem que você vale a pena. Quando os outros afirmam que comprar da sua solução
mudou a vida delas. Quando elas veem um significado que talvez para os iguais a ela, ou seja, o mesmo perfil de público, possa também fazer sentido. Portanto, se alguém fala bem de você, se alguém elogia os seus serviços, se alguém pode dar uma entrevista dizendo a jornada, de onde saiu, onde tinha problema, não conseguia identificar a causa, mas tinha um desejo de mudar isso e conseguiu, por meio da sua ajuda, por meio da sua solução, por meio da sua sabedoria dentro daquele processo de reconstrução, de transformação, aproveite isso. Ou seja, prova social é uma ferramenta fundamental para você disparar no outro lado a decisão por você. Por acaso você tem algum inimigo comum a mim? Pois é, este gatilho mental ele é muito utilizado para você escolher um lado juntamente com o seu potencial consumidor. E onde é que eu quero chegar isso? Bom, aí a gente tem que remeter um pouquinho desde lá dos primórdios até hoje em dia. Se a gente vem desde a época das cavernas e depois as civilizações que aconteceram em seguida, uma coisa é certa. Nós, humanos, gostamos de andar em tribos, ou seja, cada um da gente acaba escolhendo a sua turma. Se você vem dentro da sua jornada profissional de uma empresa de tecnologia ou mesmo trabalha com grupos de engenharia de software, também lá funciona muito com os tais dos squads, né? Os esquadrões e também as tribos dentro dessa jornada, como se constitui a orgânica de grande parte das empresas que hoje trabalham no mercado da tecnologia. Bom, a gente gosta de andar em tribo, na verdade, por um motivo em específico. A gente gosta de se sentir seguro. A gente gosta de, na verdade, ter confiança em quem está no outro lado, pois isso, de certa maneira, ajuda a manter a nossa vitalidade e a nossa longevidade. Talvez andar em tribo faça com que você, inclusive, tenha a sua vida de uma maneira mais leve e não seja apenas um lobo solitário pelo mundo. Mas o que isso tem a ver, então, com a sua marca pessoal, com o seu desenvolvimento para se tornar de uma pessoa invisível para inesquecível? Bom, o gatilho mental do inimigo comum, ele faz que quando você quer oferecer um produto, um serviço, ou mesmo a sua imagem para ser contratado ou contratada como mentor, mentora, palestrante, ou numa vaga numa corporação que você tanto queira trabalhar, quando você passa a essência que o outro lado identifica, que vocês dois estão lutando pela mesma causa e possuem o mesmo inimigo a atacar, essa pessoa se sente mais segura e confiante por você. Ela entende que você é um dos nossos, que você está dentro da mesma tropa, que você, na verdade, botou o fuzil aqui junto, né, dentro da sua trincheira e sairão ao mesmo tempo para atacar. As pessoas não querem, de forma desconfiada, contratar um pacotinho surpresa, algo que elas não têm a mínima noção do que virá. Ou seja, quando você for criar dentro da sua narrativa da sua marca pessoal, ou mesmo por meio das suas redes sociais, ou mesmo na sua comunicação empresarial, entender o seu público-alvo e qual é o inimigo comum no mercado, qual é o inimigo comum que eles querem bater para romper a dor, o desafio, o problema que estão sofrendo. Se este inimigo ele for descoberto, e se esse inimigo, as características, você conseguir trazer aqui à superfície para comunicar, para se expressar de uma maneira cada vez mais assertiva, o outro lado, aquele que você quer vender, a sua imagem, ele vai se sentir cada vez mais confiante em sair daquela trincheira e batalhar com você. Ou seja, o gatilho mental do inimigo comum, ele é fundamental dentro de uma estratégia para que o outro lado entenda que vocês estejam juntos combatendo aquilo que os faz sofrer. Certamente você não gosta de perder, mesmo que talvez você não seja tão competitivo assim. Bom, onde eu quero chegar é uma técnica que você pode usar dentro da sua jornada comercial ou mesmo para expressar a sua marca pessoal
para ser contratado, ou seja, para o outro lado, um recrutador, por exemplo, um RH, um headhunter, opte por você. O gatilho mental da aversão à perda é algo que você dispara na mente do outro lado para que ele entenda que você é a melhor solução, a melhor opção neste exato momento e não postergue a decisão da sua proposta para segunda-feira ou um dia a gente volta ao contato com você, o que até hoje talvez você está esperando. O gatilho mental da aversão à perda tem um poder enorme de fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e confiem mais em você ou mesmo na sua solução. E talvez você já tenha comprado vários produtos no mercado até hoje, onde aquelas marcas usaram isso aí com você. Vou lhe dar um exemplo. Quando você compra este produto, bom, você vai deixar de sofrer com tal coisa. Você vai simplesmente cozinhar melhor. Seu alimento não vai ter tanto desperdício. Você vai economizar água. Bom, já viram propagandas neste estilo por aí fora? Nas televisões? Certamente sim. Aquilo ali batem frequentemente por meio do gatilho mental da aversão à perda. Eu tenho que comprar aquilo para eu não ser mais prejudicado. Eu tenho que comprar aquilo, pois eu não posso mais me ferrar. Eu tenho que comprar aquilo, pois eu estava perdendo dinheiro e não sabia. Eu tenho que comprar aquilo, pois o que eu fazia antes me dava um gasto de energia muito grande, tendo que lavar, processar, comprar, esfregar e limpar. E agora, com essa nova solução, tudo estará melhor, tudo estará resolvido. De que maneira você está usando aí dentro da sua estratégia de marketing pessoal para vender mais a sua mentoria, seu posicionamento como palestrante, seu posicionamento como executivo, conselheiro, conselheira, para que o outro lado entenda que, optando por você, ele vai perder menos. Ou melhor, vai até ter um processo ao contrário. Vai ganhar oportunidades, vai ganhar negócios, vai ganhar dinheiro, vai ganhar não só a sobrevivência, mas sim a sustentabilidade no mercado. Ou seja, gatilho mental da aversão à perda tem que fazer daqui para frente parte da sua estratégia de marca. Se você de fato quiser ter um futuro cada vez mais convincente para o outro lado requisitar, não só em quantidade, mas também em qualidade, ou seja, o perfil de quem vai lhe chamar para oportunidades na carreira, convites e negócios. A simplicidade é a nova perfeição. E onde eu estou agora é sinônimo disso. Bom, eu estou morando aqui no Vale do Silício, especificamente em Cupertino, ao lado do Apple Park, ou seja, aquela mega construção idealizada lá atrás pelo Steve Jobs e que foi inaugurada em 2011. E a Apple, sem grandes arestas, sempre prezou por um modelo um tanto mais simples, apesar da complexidade do negócio e também da tecnologia que ele envolve. Ou seja, o simples hoje convence mais do que nunca. O simples hoje em dia, inclusive, se transformou numa grande onda, como por exemplo o próprio minimalismo ou mesmo o luxo mais discreto. Bom, o que talvez é o simples por trás você rala pra caramba para parecer simples. Mas isso tem um grande efeito para quem está buscando uma solução para alguma dor, algum problema, algum desafio que está sofrendo na marca dela, independente seja na marca pessoal ou marca empresarial. Onde eu quero chegar com isso é que você pode usar um gatilho mental da simplicidade para, inclusive, convencer o outro lado a vir para caminhar na jornada junto com a solução que você quer vender. O outro lado, quando ele busca resolver um problema, ele não está procurando ainda mais complexidade. Ele não está buscando ainda mais desafios dos que já está tendo, pois não está conseguindo resolver aquela nhaca, aquele embromo que lá se formou nos últimos tempos. O outro lado, ele quer algo que pelo menos pareça ser mais simples do que as asneiras que têm se metido por meio de uma série de decisões, talvez até erradas, e que não consiga solucionar. Portanto, se você disparar um gatilho mental, ou seja, é algo que você atira
para que o outro lado possa tomar uma decisão, e se isso remeter a algo um tanto mais fácil, um tanto mais cômodo, um tanto mais acessível, um tanto mais simples, hoje em dia é mais fácil optarem por você. E aí vem a minha questão. De que maneira você está descomplicando? De que maneira você está usando o seu próprio design de produtos e soluções para passar esta imagem para o outro lado de que entrar dentro do seu método, entrar no passo a passo que a sua solução oferece no mercado, vai gerar aquela comodidade e velocidade e agilidade que o outro lado busca. Marcas muitas vezes que se encontram numa insustentabilidade do mercado, perceba lá o que acontece. É uma entropia, é uma agitação danada, é um desconforto desde o clima interno dentro da empresa, desde o relacionamento e atendimento com clientes, desde a formatação do produto ou do serviço que oferecem. Ou seja, é difícil tirar algo que a gente se orgulha de mostrar ou de falar. Agora, marcas, quando possuem algo que parece ser tão simples, mas que também, ao mesmo tempo, passam tanta confiança, bom, a gente tem orgulho de vestir, a gente tem orgulho de filmar, a gente tem orgulho de comprar, a gente tem orgulho de mostrar. De que maneira você está transformando aí a sua simplicidade para ser a nova perfeição dentro do seu mercado e a sua marca se tornar inesquecível? Esse é o desafio daqui para frente, dentro das marcas empresariais e das marcas pessoais. Eu não sei se você já encontrou o seu propósito de vida, mas muitos já e outros acreditam que estão no caminho. Bom, onde eu, Dal Bosco, quero chegar com relação a isso é que o gatilho mental de propósito é algo muito utilizado por marcas empresariais e marcas pessoais para convencer o outro lado a optarem pelo seu produto. Bom, muitas vezes as pessoas querem andar com quem tem o mesmo propósito de vida ou a mesma intenção que elas. Ou seja, elas possuem um desejo, uma luta constante de se autoconhecer, de mudar internamente para extravasar esta boa energia e mudarem também o outro lado. E quiçá o seu mercado, a sua comunidade, a sua sociedade. Bom, dentro disso parece fácil, mas não é. Comunicar um propósito para que o outro lado lhe veja como a solução, pois vocês dois estão lutando pela mesma causa, é um desafio, mas já assumido por muitas marcas empresariais e marcas pessoais. Vou lhe dar um exemplo. Talvez você já tenha visto alguma propaganda de uma ONG, da ONU, UNICEF, onde por vezes acabam pedindo, solicitando alguma caridade, alguma doação para você ajudar em algo que eles pretendem resolver. Exemplo, a fome na África, a seca no sertão, e lá vai. Isso você tem uma preocupação, o outro lado também, e juntos querem somar forças para conseguir combater a causa daquele problema, daquela determinada zona. Consequentemente, você, por vezes, por meio de seus valores humanos mais fortes, ou talvez até por meio de um propósito, você acaba ficando sentido, acaba ficando, na verdade, com uma certa corresponsabilidade de atuar e nadar em direção àquele objetivo junto com aquela outra marca. Bom, e o que acontece é que muitas marcas acabam se beneficiando dentro deste propósito em comum para usarem gatilhos para lhe convencer a ajudá-las nessa construção. E eu trago aqui, nesta Masterclass, porque você também pode ver se o seu propósito de vida pode, talvez, ser a bandeira da sua marca. E para isso você tem que tomar uma decisão se isso combina ou não aí com o seu estilo de persuasão e também dentro da sua narrativa. Caso isso faça sentido, talvez usar o gatilho mental de propósito pode fazer com que você comece a cativar, gerar valor, reflexões ao seu público-alvo e daqui a um tempo comece a construir uma legião de pessoas que queiram caminhar com você por meio daquele mesmo objetivo. A isso dá-se o nome de gatilho mental
de propósito. Bom, falamos aqui em uma série de gatilhos mentais que você pode usar dentro da sua construção para romper as objeções que seu potencial cliente tem colocado em cima da mesa para não fechar com você ou não contratar a sua marca pessoal para dentro daquela companhia. Ou seja, se você já identificou os problemas típicos do mercado que você quer solucionar, se você também agora tem conhecimento da causa daqueles problemas, também entende o desejo do seu público-alvo, mas sabe que ele tem uma série de objeções, paredes, muros que coloca à sua frente para talvez deixar para depois, você tem que fazer o uso de gatilhos mentais para acelerar essa decisão. E acelerar a decisão não é só uma questão de aumentar o faturamento, mas sim de acreditar em si. Acreditar que realmente você tem algo de valor internamente e que pode fazer sentido para mudar o outro lado. Mudando o outro lado, você inclusive tem a capacidade de transformar a sua sociedade. Na verdade, você muda dentro para transformar o seu mundo, seja lá qual o seu mundo ou o segmento que você esteja inserido. Ou seja, gatilho mental é algo sim que você pode disparar para que o outro lado opte por você como a melhor solução e juntos caminhem numa trajetória de sucesso. Portanto, se você vai daqui para frente buscar gatilhos mentais dentro da sua jornada e, consequentemente, no preenchimento da sua própria matriz PC Dogs, a hora de começar é agora. Se você usa gatilhos mentais com os outros, tem que usar consigo mesmo. É fazer agora, pois o seu futuro começa a construção no presente. E a gente faz um legado não apenas após a morte. O seu legado começa no impacto, numa geração de valor, no que você tem a real capacidade e atitude de mexer neste momento.